E aí, pessoal, tudo bem? Olha, eu recebi outro dia uma pergunta pelo Face sobre a palavra etc. Na verdade, é uma abreviatura. E aí, às vezes eu falo coisa em sala de aula, às vezes eu falo nos meus cursos regulares e me esqueço de que não comentei certas coisas aqui no Face. Então, um aluno me perguntou, um dos meus amigos virtuais, e eu então respondi que eu já havia falado sobre isso, só que eu havia falado isso em aula. Então, aproveitando o ensejo, eu tenho certeza que esse é um probleminha que muitos de vocês já enfrentaram. Sobre como pontuar a frase em que esse etc. esteja presente. Então, se eu disse a vocês que etc. é uma abreviatura, ela é uma abreviatura de uma expressão latina et cetera. E como se esse et fosse e outras coisas. Você vai observar que você usa etc. quando você tem uma lista de coisas a falar, você faz uma enumeração, e entre o penúltimo item e o último você coloca o etc. Eu tenho certeza que você já fez isso várias vezes. E aí vem a questão da dúvida da pontuação. Olha só, primeiramente, eu coloquei aqui para vocês que sendo o etc. uma representação condensada, tem que ter um pontinho depois dele. Etc. ponto. Equivalendo a e outras coisas. Então, se eu tenho um período como esse, comprou o material básico. Cimento, areia, tijolos, brita e etc. Você já escreveu com o i ou você não coloca o i? Porque eu te dei uma segunda opção. Comprou o material básico. Cimento, areia, tijolos, brita. Eu mantive o i. E agora eu coloquei uma vírgula. Quem coloca esta vírgula está fazendo uma coisa errada. Por quê? Porque você sabe que nos itens de uma enumeração, entre cada um deles existe uma vírgula. Mas entre o penúltimo e o último, se existe um e, essa vírgula é dispensada. Então, se você coloca e etc. com uma vírgula antes, pode apagar porque não está legal. Tem ainda uma terceira opção. Ele comprou o material básico, cimento, areia, tijolos, brita, vírgula, etc. A diferença é que aqui em cima tinha um i que rejeitou essa vírgula, mas aqui embaixo não tem um e, e essa vírgula foi colocada. Agora a diferença é que na primeira eu tenho um e sem vírgula, e na última, eu tenho a vírgula e não tenho e. Qual das duas você acha que é a melhor? Você escreveria e, etc., porque eu tenho 1, 2, 3, 4, entre o quarto e o quinto eu coloquei um i. Ou eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, só com a vírgula. Se você diz que a primeira é a melhor, parabéns, você errou. Não se coloca e antes de etc. Aliás, não se coloca em tese, porque na prática eu tenho certeza que você já colocou ou já viu muita gente boa colocar. Se eu disse a vocês que isso aqui significa e outras coisas, colocar e outras coisas, o e está duplicado. Então não escreva aí antes de etc. E segundo, se você optou por essa última forma, parabéns, você errou também. Porque colocar uma vírgula antes de etc. é colocar uma vírgula antes de vírgula e outras coisas. Entre o último e o penúltimo não tem. Você vai falar assim, ué, como é que é o certo? O certo é o mais simples possível. Ó, lava, passa, cozinha, etc. Ah, professor, mas está muito estranho. Mas é o certo. Porque se o etc. significa e outras coisas, você diria lava, passa, cozinha e outras coisas. Você não colocaria vírgula depois de cozinha e antes do e. Então, olha, etc. é escrito assim, sem vírgula antes, e pelo amor de Deus, viu? Sem reticências depois. Porque a pessoa coloca pá, etc., reticências. Parece que vem uma enumeração infinita pela frente. Então, etc. deve ser usado
seco. Só o ETC com um ponto, sem reticências, e só o ETC sem ser precedido por vírgula. Aquele abraço e até a próxima.